Poucas pessoas têm ideia da importância da filosofia. Os grandes filósofos são os maiores responsáveis pela mudança dos valores de uma sociedade. Como os valores de uma sociedade indicam o seu grau de evolução, a conclusão lógica é de que os filósofos têm uma importância muito maior do que se imagina. Eles, através das idades, têm representado a evolução do pensamento em todos os campos da atividade humana. As ideias governam o mundo. Se os valores coletivos mudam, muda toda a coletividade. Pitágoras ressaltou para o mundo um dos valores da maior importância, o alicerce da cidadania, defendendo o ideal do cidadão perfeito como a base para a construção do Estado perfeito. Meus amigos, nós estamos aqui novamente reunidos no nosso programa, ou série de programas, sobre estudo comparativo de filosofia oriental e ocidental. E quem sabe hoje nós poderíamos dedicar alguns instantes a um período importante da história da filosofia ocidental, onde nós vamos encontrar um afastamento talvez progressivo em relação à filosofia oriental, que tem a ver com o foco do pensamento ocidental no aspecto da ciência. Não que não tenha havido uma ciência no Oriente, mas a filosofia oriental, como se tem dito, nunca se afastou totalmente da busca interior e sempre considerou de alguma forma o aspecto tecnológico, o domínio sobre a matéria, o conhecimento do mundo externo como inferior ao potencial libertador de conhecer a si mesmo, no que, nesse ponto, se assemelha mais à filosofia antiga. Mas também porque, depois de séculos de pressão do pensamento da Igreja, que criou toda a situação no início da filosofia patrística e depois da escolástica, como nós estudamos no aspecto medieval, com a queda de Constantinopla no final do século XV, nós temos exatamente uma mudança completa na estrutura do mundo, inclusive muitos textos até de Platão que eram lá conhecidos migraram, e Marcílio Ficino fez as primeiras traduções de Platão para o Ocidente, porque a Europa Ocidental não conhecia mais Platão. Alguma coisa chegara pelos árabes na Península Ibérica, como nós também tangenciamos no outro programa, mas a tradução das obras completas dependeram de primeiro cair Constantinopla na mão dos turcos, e aí então alguns sábios com esses pergaminhos migrarem para a Europa Ocidental. Então, neste sentido, toda a questão do mundo também ter passado pelo cisma interno da Igreja, ter havido até mais de um Papa ao mesmo tempo, a questão de Avignon e de Roma, são uma série de detalhes históricos que seriam interessantes, mas nos alongariam muito. O fato é que houve também um enfraquecimento, que aliás mais tarde vai gerar a reforma. Há toda uma desconformidade do mundo medieval, que vai levar gradualmente ao renascimento, à ideia de colocar o homem como o centro do mundo e, acima de tudo, questionar aquela lógica. E esse maior questionamento começa justamente com Francis Bacon, que, por ser inglês, e a Inglaterra foi se afastando gradualmente do domínio de Roma, particularmente até pela religião, a Igreja Anglicana se separa a partir de Henrique VIII, criando a sua própria linhagem de sucessão apostólica, já não ligada mais ao Papa, e, portanto, nós vamos encontrar que grandes pensadores como Bacon e mais tarde até nós vamos encontrar Isaac Newton, de certa forma, lançam novas ideias ou novos parâmetros com mais liberdade na ilha, não é? Na Inglaterra, do que no continente, que ainda o poder da Igreja restringia muito essa liberdade de pensamento, embora René Descartes também, que viveu de 1596 a 1650, comece a trazer ideias da dúvida hiperbólica ou de questionar os valores do mundo
e buscar uma certeza interna, porque as discussões metafísicas e até porque não bizantinas, se bem que então já caía o Império de Bizâncio, ou seja, a Constantinopla, na mão dos turcos, mas toda a questão medieval da discussão sobre a alma e Deus, etc., sob um ponto de vista que já não era lógico, mas impunha-se os dogmas da Igreja, e Santo Tomás apenas quis dar aspecto para dar uma face à razão e outra à fé. Então nós vamos verificar, além dos ídolos da tribo, que tem a ver com a questão das percepções, nesse ponto, de certa forma, Bacon também diz: todos os que estudam a natureza devem adotar como regra que seu espírito aprende e retém uma coisa com particular satisfação. Há que desconfiar dessa descoberta e que, ao tratar de tais questões, deve ter muito mais cuidado de conservar o espírito calmo e lúcido. Ele quer trazer um método rigoroso e experimental, e não só por aquela ingênua conexão, vamos dizer, tribal com o conhecimento, não é? Também nisso se apresentam semelhantes em alguma extensão os ídolos que ele chama da caverna, que são os erros peculiares ao homem individualmente considerado, ele tomar a parte como sendo todo, tomar apenas aquilo que ele conheceu dentro da caverna, que ele está aludindo à caverna de Platão, como sendo o conhecimento geral, o conhecimento de algo universal. Então isso impedia a ciência de crescer, e é no mínimo interessante ver como mais tarde o discurso de método do próprio Descartes questiona todas as coisas, cria uma dúvida exagerada, hiperbólica, que ele vai chamar de dúvida metódica, particularmente no seu livro Discurso do Método e depois também nas Meditações, a dúvida sobre a existência de qualquer coisa e até dele mesmo. E daí vem a famosa frase de René Descartes: penso, logo existo. Como se ele, então, ao pensar, demonstrasse estar existindo, mas surge a questão de que ele só está, portanto, a existir enquanto pensa. E as questões do pós-mortem, e as questões justamente de quanto tempo ele existirá, ainda não ficam com essa expressão resolvidas. Então ele tenta trazer, por meio de uma sucessão de ideias claras e distintas, claras porque nada as obscurece, distintas porque não se confundem com outras, um critério de certeza, um critério de verdade. Assim, nós vamos ver que em Francis Bacon e em Descartes começa a surgir aquilo que hoje nós chamamos de método científico. E também Bacon ainda fala dos ídolos do mercado ou do fórum, que são as confusões das palavras e do seu significado, quando os homens dizem, usando as mesmas palavras, às vezes até coisas que eles pretendem ter significados distintos. Então ele vai questionando o uso da palavra, isso mais tarde vai cair na questão da análise semântica e semiótica, que são áreas mais especializadas também da justa filosofia ocidental. E, por último, mas não menos importante, nós vamos encontrar Francis Bacon questionando os ídolos do teatro, a saber de doutrinas fictícias e especulativas, meras invenções criativas da imaginação humana. Então, tudo isso parece indicar a necessidade de ter algum apoio nos sentidos, pelo menos em Bacon isso é bem evidente, para se ter certeza das coisas que a mente cria e podem ser meramente especulativas, se elas têm ou não lastro na realidade externa. Então começa a haver uma inversão do pensamento dogmático da Igreja por algum tipo de preocupação em ver se há uma correspondência no mundo externo que encontre respaldo na verdade. Isso vai se tornar mais agudo, como já podemos ver em parte, talvez possamos aprofundar mais até em Spinoza, porque
ainda René Descartes separa o eu como res cogitans, aquele que pensa, do seu próprio corpo, ou da coisa pensada, da res extensa, porque ele não pode ter certeza se o corpo existe ou está sendo iludido, a não ser com uma outra, a res infinita, a ideia de Deus, como lhe dando certeza de que não há um gênio mau que o esteja querendo enganar. Então, a dúvida metódica, a capacidade de duvidar do que aparentemente seria conhecido como óbvio, e em Bacon a capacidade de evitar se deixar ludibriar pelo que é costumeiro, ou pela ingenuidade na interpretação dos sentidos, ou pelo significado das palavras, ou pela especulação, vai criando, é o início do método experimental, é o início da ideia de buscar dados na natureza. E nós vamos encontrar também em Spinoza, como já vimos anteriormente, que Deus é a natureza e, portanto, segue leis imutáveis se expressando através dela e que as leis da natureza não são variáveis. Mas, por isso, de certa forma, Spinoza é excomungado, tanto da tradição judaica da qual ele fazia parte já por ser judeu, nem era considerado dentro da tradição cristã, então sempre foi visto como uma espécie de filósofo maldito. Mas nós vemos como a dificuldade do pensamento ocidental se libertar desse domínio da igreja medieval leva até no discurso do método de Descartes a querer separar dois campos, o campo da alma, que fica então para a análise do dogma, do campo da res extensa, que é aquele onde a ciência pode fazer a sua investigação pelo método cartesiano e racional. E assim, se por um lado se cria o método científico a partir daquela tensão entre a fé e a razão, e a fé fica para as coisas da alma e a razão se aplica então às coisas do corpo e da matéria, se cria uma distinção que nunca acontece na filosofia oriental, pois que a filosofia oriental não separa o método da sua área de investigação dentro da alma humana. E eu poderia sugerir, por exemplo, esse livro, A Ciência do Yoga, do Dr. Taimini, que era um químico de Allahabad, com formação de doutorado em Londres, onde ele traduz de novo um comentário sobre os Yoga Sutras de Patanjali, que é um método que tem pelo menos 2.600 anos, é da ordem de 600 anos antes de Cristo. Patanjali foi considerado o primeiro codificador do yoga, como aquela ciência que leva à união ou reintegração do homem com ele mesmo, ou suas camadas mais profundas, ou como prefeririam talvez outros, a ideia da integração com Deus. Mas no yoga isto é visto de uma forma diferente, mais como Spinoza via Deus como talvez uma onipresença, uma inteligência em toda a natureza. É interessante, por exemplo, a teoria de Patanjali sobre as ksanas, ou que o tempo também seria distribuído em porções discretas, coisa que é o que a ciência hoje está a descobrir, que partículas duram às vezes milionésimos de segundo, as subpartículas atômicas, e que a própria luz é descontínua pela emissão dos quanta de luz chamados fótons. E, portanto, de alguma maneira, a ciência contemporânea está mais próxima das concepções de Patanjali do que quase todo o pensamento ocidental tradicional. E, nesse sentido, é de se perguntar como que a teoria das ksanas, ou que o tempo é descontínuo, conforme os aforismos 3, 53 e 4, 33 dos Yoga Sutras, pôde ser elaborada muito antes de haver um acelerador de partículas ou uma observação detalhada da matéria na conformidade do método experimental ocidental que começou a gerar-se com Francis Bacon e René Descartes. Ou seja, muito antes do método científico rigoroso ocidental ter penetrado nessas dimensões da matéria,
A filosofia oriental, como nós estamos atestando aqui, e o Dr. Taimni demonstra isso magnificamente, consegue demonstrar que havia um conhecimento da descontinuidade do tempo e do espaço. Ou seja, a ideia de que entre um pensamento e outro há um vazio no qual a alma pode ser conhecida. Aquela certeza cartesiana do penso, logo existo, se dá enquanto está havendo o pensamento. Mas e se o pensamento cessar, e se a morte vier, então nós vamos chegar à conclusão que a alma não mais existe? Essa res cogitans. Então, essas questões ainda vão precisar de um Deus externo, que vai buscar René Descartes para sustentar a natureza da sua alma, sem falar na grande complicação que é preciso na filosofia cartesiana para justificar como essa alma que pensa se relaciona com o corpo, e se o corpo é ilusório, não é coisa que para nós não parece tão óbvia, não é? Ou que deveria parecer óbvio, mas na dúvida hiperbólica e exagerada do método de dúvida metódica de Descartes é posto a teste. E, de alguma maneira, o comentário do Dr. Taimni diz: deve-se assinalar neste ponto que de um sistema filosófico, por mais elevado e verdadeiro que seja, não se deve esperar um retrato absolutamente correto de verdades transcendentais. De modo que, como na verdade existem, uma vez que a filosofia opera por intermédio do intelecto e tem suas próprias limitações, ela não pode compreender ou formular verdades que estão além do seu âmbito. Nós vamos ver que a própria crítica da razão pura de Kant, que vai surgir depois, vem também em favor dessa afirmativa. Assim, ao tratar o seu modo de realidades da vida espiritual, a filosofia oriental pode fornecer-nos apenas interpretações parciais e distorcidas dessa realidade. Aliás, ele fala da filosofia construída pelo intelecto como um todo. Contradições, paradoxos e inconsistências são inevitáveis quando tentamos ver e interpretar essas realidades por meio do intelecto. Essa ideia de que a mente em si mesma está limitada e que precisa ser transcendida pelo seu controle a partir da concentração e o êxtase, lembra muito o pensamento de Plotino, que com certeza é muito influenciado pelo pensamento também oriental, mas que visa uma prática, que visa uma descoberta por uma percepção direta através do êxtase. Temos de aceitar essas limitações quando usamos o intelecto como instrumento de compreensão e descoberta dessas verdades nos estágios iniciais. É inútil jogar fora esse instrumento, por mais pobre e imperfeito que pareça, porquanto ele nos auxilie a ver que a verdade pode ser conhecida, ou pelo menos ele nos auxilia na organização do nosso esforço para conhecer essa verdade, e no único modo que ela pode ser conhecida de fato, que é pela autorrealização, pela descoberta daquele espaço entre um pensamento e outro, que é o objetivo também do Zen, na meditação oriental, da tradição japonesa. Se queremos conhecer qualquer país, a única maneira é ir e vê-lo com nossos próprios olhos. Mas isso não quer dizer que devemos desfazer-nos dos mapas e desenhos que existem para dar-nos, ainda que seja uma ideia rudimentar deste país. Mapas e desenhos não nos propiciam o verdadeiro conhecimento de um país, ou seja, são meramente descritivos, mas ajudam-nos a encontrá-lo e vê-lo diretamente com nossos próprios olhos. Quando muito, a filosofia serve somente para tal finalidade. Então, na cultura oriental fica claro, já desde tempos imemoriais, que não se pretendia ver na filosofia mais do que um instrumento para orientar um esforço prático na busca do êxtase. Por exemplo, no Pratyabhijna Hridayam, ainda mais antigo, é dito no aforismo 8, vários sistemas de filosofia meramente expõem e interpretam os diferentes aspectos dessa realidade sob diferentes pontos de vista. Ora,
Sem o êxtase, do ponto de vista do yoga e da filosofia oriental, não se pode chegar à verdade última, e apenas o conhecimento dos sentidos também poderá nos iludir. De modo que, nesse ponto, há um método de autoinvestigação, mas o método oriental é para uma investigação interna, em que o nosso corpo e a nossa mente se tornam o próprio microscópio que vai usar, ou ser usado, melhor dizendo, para nos encontrar a essência das coisas. E por isso esse rigor tem que ser aplicado à maneira de viver e à maneira de postar o corpo, aí as posturas dos asanas no Oriente, também até as formas de respiração nos pranayamas, toda uma ética de yama e niyama que fazem parte do yoga como método de serenar as emoções, e com o corpo assim sob o controle dos asanas e dos pranayamas, ainda o pratyahara, que é o controle dos sentidos, a pessoa consegue abstrair as causas da distração, atingindo dharana, dhyana e samadhi, ou seja, os estágios de concentração, contemplação e êxtase, conseguindo transcender a mente e descobrir por um caminho direto a sua própria contemplação interior. Então, as grandes questões sobre os poderes do espírito só podem ser decididas no seu próprio mundo, e a ciência externa ela pode nos dar algum tipo de domínio sobre o mundo externo, mas ela não se reverte sobre o mundo interno. Por isso, a filosofia oriental sempre desconsiderou ou colocou em segundo plano as pesquisas sobre o mundo externo. E nisso está a divergência talvez maior que nós vemos particularmente começar no resgate posterior da filosofia chamada moderna ou pós-medieval, em que há um distanciamento progressivo, em grande parte gerado pela falta de liberdade que a própria Igreja impunha na interpretação dos dogmas e não deixava que se houvesse assim um método de clarificação e descoberta interior. Mas, por outro lado, nunca se pretendeu na filosofia oriental que qualquer observação do mundo externo fosse suficiente para descobrir a verdade, enquanto que na visão cartesiana do mundo, que separa a alma do mundo, do corpo ou das coisas extensas, do mundo em geral externo, se pretende que a matéria possa ser conhecida independentemente do espírito. E, no entanto, quanto mais a ciência tem investigado a matéria, mais ela descobre que a luz, que tem um comportamento classicamente ondulatório, apresenta projeção de partículas chamadas fótons ou quantas de luz, e, portanto, surpreende aquela lógica, como nós já investigamos, de que uma coisa é ou não é, do ponto de vista, de certa forma, aristotélico, e René Descartes estende essa lógica ao domínio da matéria externa, das coisas que são e não são. Então, o seu método cartesiano pretende evitar contradição. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos descobrir também em laboratório que os elétrons lançados em placas suficientemente próximas difratam e apresentam um comportamento ondulatório. Então, uma partícula apresenta comportamento de onda, uma onda apresenta comportamento de partícula, e há aquela ideia das coisas que são e não são, nos reinos mais específicos dos campos de ponta e vanguarda da pesquisa científica, se apresentam como se a descrição do universo proposta por uma teoria científica se mostra insuficiente ou entra em contradição quanto aos dados coletados da própria experiência, o que vem a reforçar em alguma medida que a descrição que a mente cria da realidade não é a realidade. E nisso Descartes, de alguma forma, já se antecipava quando duvidava da projeção do conhecimento, ouvia o conhecimento como apenas a representação pela ideia das coisas do mundo externo, enquanto que o grande contraste que está por detrás disso sempre foi a ideia de que a alma não tem nada a ver com o corpo, ou o que é mais estranho ainda, de que Deus criou o universo separado da matéria que ele mesmo gerou como
uma criatura ou a coisa criada. Então, essa separação de um Deus ex machina só é superada na filosofia ocidental, aparentemente por Spinoza. E por isso nós temos dado também a Spinoza toda uma atenção especial. Ele que tenta resgatar Deus e a natureza como uma só coisa, embora ele ainda tenha um aspecto transcendente, e por isso nós não podemos considerar que na filosofia de Spinoza haja uma interpretação meramente panteísta, mas se for o caso panenteísta, porque ele tem um lado imanente e um lado transcendente. E é nesse sentido que nós vamos voltar a essa questão, porque na filosofia oriental, essa cisão entre a natureza e a divindade nunca ocorreu. E talvez por isso não haja o conflito ecológico que nós criamos na cultura ocidental, dos mesmos padrões na cultura oriental. Em parte porque a tecnologia não se desenvolveu com a mesma ambição lá, e em parte porque nunca se separou os dois conceitos da natureza e da divindade, sendo os animais e a natureza coisas divinas por sua própria essência. Então, esse resgate nós temos que compreender ao comparar a religião e a filosofia orientais que nunca se separaram, da filosofia ocidental, onde a religião foi para um lado da fé e a filosofia foi para o lado da razão e acabou mais envolvida com a ciência e com a busca do mundo sensível do que com a busca interior de si mesmo e as consequências das civilizações que daí decorreram. O aprofundamento desse tema, nós vamos justamente solicitar que os nossos caros telespectadores acompanhem conosco nessa nossa série de programas, convidando a vocês para estudar um pouco mais de Spinoza e sua relação com a filosofia oriental no próximo programa de estudo comparativo de filosofia oriental e ocidental. Muito obrigado.